Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia com o Senhor, final de semana cheio da graça, da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Hoje já domingo, dia 3 de dezembro, último dia dessa nossa semana 49, caminhando aí para as últimas 3 ou 4 semanas, né? Acho que 3 semanas do ano de 2023 e graças a Deus o Senhor tem estado conosco semana após semana, né? Nós fomos caminhando e o Senhor foi nos dando graça e chegamos até aqui, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já começa a leitura de hoje. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse momento precioso que o Senhor tem nos dado. Mais um dia, Senhor, mais um final de semana que nós já estamos aqui finalizando com mais essa leitura e nós somos só gratos ao Senhor por tantos e tantos e tantos benefícios que o Senhor tem feito a nós. Graças nós te damos, Jesus, pelo teu grande amor, pela tua compaixão por nós. Ministra o nosso espírito, Senhor, nessa noite como o Senhor tem feito todos os outros dias, Jesus. Te amamos, Pai. Amamos a tua presença, Senhor. Amamos a tua palavra. E é por isso que nós temos nos debruçado, nos dedicado, Senhor, diante dela. Porque sabemos que aqui, diante da tua palavra, somos transformados. Somos moldados à tua imagem e à tua semelhança. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então? Hoje a gente vai ler 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, né? Dando continuidade aqui ao livro de 1 Coríntios. Essa semana a gente finaliza aqui 1 Coríntios no início da próxima semana e já iniciamos 2 Coríntios e vamos até o meio da semana finalizando essa carta de Paulo para essa igreja. Então vamos lá? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 diz assim: E agora, irmãos, quero escrever sobre os dons espirituais, pois não desejo que vocês sejam ignorantes a esse respeito. Vocês estão lembrados de que, antes de se tornarem servos de Cristo, andavam para lá e para cá, de um ídolo a outro, nenhum dos quais podia falar uma única palavra. Agora, porém, vocês estão encontrando pessoas que alegam que transmitem mensagens da parte do Espírito de Deus. Como é que vocês podem saber se elas são realmente inspiradas por Deus ou não? Eis o critério: ninguém fala pelo poder do Espírito de Deus pode amaldiçoar Jesus, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Ora, Deus nos dá diferentes tipos de dons, porém o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Há diferentes espécies de serviços a Deus, porém é o mesmo Senhor que estamos servindo. Há muitos modos pelos quais Deus opera em nossas vidas, porém, é o mesmo Deus quem faz a obra em nós e através de todos nós, os que lhes pertencemos. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. A um, o Espírito concede a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, e este dom vem do mesmo Espírito. Ele dá uma fé toda especial a um e a outro dons de curar pelo mesmo Espírito. A um ele dá o poder de fazer milagres e a outro o poder de profetizar. A outro ainda o poder de discernir espíritos que estão falando através daqueles que afirmam proclamar as mensagens de Deus, ou de perceber se realmente é o Espírito de Deus quem está falando. A um ele dá o dom de falar em línguas que jamais aprendeu, e o outro que também não conhece aquela língua recebe o dom de interpretá-las. É o mesmo e único Espírito Santo que dá todos esses dons e eles os distribui individualmente a cada um como quer. Nossos corpos têm muitos membros, porém esses muitos membros formam um só corpo. Assim acontece com Cristo. Cada um de nós é um membro desse corpo único de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros gentios, alguns são escravos e outros livres. Entretanto, o Espírito Santo encaixou-nos todos juntos num só corpo. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito, e a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito Santo. Ora, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser não sou membro do corpo,
porque não sou mão, nem por isso deixa de ser um membro do corpo. E que pensariam vocês se ouvissem uma orelha dizer, não sou membro do corpo porque sou apenas orelha e não olho? Será que isso o faria menos parte do corpo? Suponhamos que o corpo inteiro fosse olho, então como é que vocês ouviriam? Ou se o corpo todo fosse orelha, como é que vocês poderiam sentir o cheiro de alguma coisa? Entretanto, Deus criou muitos membros para os nossos corpos e colocou cada um desses membros conforme Ele quis. Que coisa esquisita seria um corpo se tivesse somente um único membro. Assim foi o que Ele fez, muitos membros em um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E alguns dos membros que parecem ser os mais fracos e menos importantes são na realidade os mais necessários. E aqueles membros que achamos ser menos honrosos, nós os protegemos com todo cuidado, e os membros que parecem ser feios recebem um tratamento especial, enquanto outros membros não exigem esse cuidado especial. Assim, Deus armou o corpo de maneira tal que se dão cuidado e honra maiores àqueles membros que de outro modo poderiam parecer menos importantes. Isso produz harmonia entre os membros, não havendo divisão no corpo. Todos os membros têm o mesmo interesse uns pelos outros. Se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os outros se alegram com ele. Eis o que eu estou procurando dizer. Todos vocês juntos são o corpo de Cristo. E cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Na igreja, Deus colocou tudo no seu devido lugar. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm dons de curar, os que podem ajudar os outros, os que podem fazer com que outros trabalhem juntos e os que falam línguas que nunca aprenderam. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Naturalmente que não. São todos mestres? Também não. Têm todos o poder de fazer milagres? É claro que não. Podem todos curar? Deus dá a todos o poder de falar em línguas que nunca aprenderam antes? Todos interpretam essas línguas? Não, mas façam todo o possível para terem os dons mais importantes. Quero falar-lhes a respeito do caminho que é o melhor de todos. Então, Paulo, a partir do capítulo 12, ele começa numa sessão, na verdade, a respeito dos dons espirituais, né? Ele começa a falar sobre essa questão e ele fala sobre os irmãos não serem ignorantes sobre isso. O que é isso? Porque no início da carta, lá no capítulo 1, ele fala que eles são bem-aventurados porque eles têm todos os dons espirituais na igreja de Corinto, né? Então é uma igreja cheia do poder de Deus que realmente opera nos dons espirituais. Só que eles estão sendo ignorantes em alguns aspectos. E o que leva à ignorância? A ignorância leva aos erros, leva aos exageros, leva às meninices, e é disso que Paulo está falando no capítulo 12, a respeito de um pouco mais do ensino sobre os dons espirituais. É isso que ele está ensinando, alertando, né? Colocando em ordem alguns fatores a respeito dos dons espirituais. Capítulo 13. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa ou um prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, e contudo não tivesse amor, isso não teria valor algum. O amor é paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é grosseiro nem egoísta, não é irritadiço nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre.
Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas e o conhecimento passarão, porquanto agora sabemos muito pouco, mesmo com os nossos dons, e a profecia dos mais dotados é imperfeita. Entretanto, quando tivermos sido aperfeiçoados, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância e deixei para trás as coisas de criança. De igual modo, agora só podemos ver e compreender em parte a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o reflexo num espelho embaçado. Mas o dia chegará quando veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido. Há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E o amor e a maior destas é o amor. Capítulo 13, ele vai falar justamente complementando o que ele já havia dito no capítulo 12. Se os dons espirituais precisam ser usados de maneira consciente, de maneira correta, de maneira sensível, com humildade, né? Ele está falando de uma igreja que age debaixo de um espírito de unidade, né? Que a igreja não se divida, que ninguém ache que é melhor do que ninguém. Por quê? Aí ele vai falar, porque o importante de todos os dons espirituais é o amor, que nos une como um corpo de Cristo. Se a igreja não entender que todo o fundamento, toda a base teológica, toda a base religiosa, toda a base em Deus procede do amor, você pode ter 1 milhão de dons, você pode ter 1 milhão de ministérios, 1 milhão de títulos dentro de uma igreja e mesmo assim você vai ser uma pessoa extremamente pobre diante de Deus. Por quê? Porque você só está usando o Espírito de Deus e não deixando que o Espírito de Deus use a sua vida para abençoar as outras pessoas. Então o amor é a base do cristianismo. Deus é amor, né? Ele não tem amor, ele é o próprio amor. Então aqueles que amam uns aos outros realmente são filhos de Deus, realmente são discípulos de Jesus. É isso que a palavra sempre vai dizer para nós. Capítulo 14, que é o nosso último texto de hoje. Paulo vai continuar falando um pouco sobre isso. Que o amor seja o maior alvo de vocês. Contudo, peçam também os dons espirituais, particularmente o dom de profecia. Entretanto, aquele que tem o dom de falar em línguas está falando a Deus, não aos outros, visto que eles não podem compreendê-lo. Ele está falando pelo poder do Espírito, fala em mistérios. Entretanto, aquele que profetiza, anunciando as mensagens de Deus, está ajudando os outros a crescer no Senhor, animando-os e confortando-os. Uma pessoa que fala em línguas está edificando-se a si mesma, porém quem profetiza edifica toda a igreja. Eu gostaria que todos vocês tivessem o dom de falar em línguas, porém desejaria ainda mais que todos fossem capazes de profetizar, anunciando mensagens de Deus, pois este é um poder maior e mais útil do que falar em línguas desconhecidas, a não ser que alguém interprete as línguas, a fim de que a igreja possa tirar proveito disso. Queridos amigos, ainda que eu mesmo fosse visitá-los falando em línguas, como é que isso os ajudaria? Entretanto, se eu falar com simplicidade o que Deus me revelou, contando-lhe as coisas de que tenho conhecimento, ou uma profecia, bem como as grandes verdades da palavra de Deus, isso os ajudaria. Mesmo os instrumentos musicais, tais como a flauta ou a harpa, são exemplos da necessidade de tocar sons claros, pois ninguém reconhecerá a melodia que a flauta está tocando, a não ser que cada nota soe bem claro. E se o corneteiro do exército não tocar as notas certas, como é que os soldados saberão que estão sendo chamados para a batalha? Do mesmo modo, se vocês falarem palavras que não são compreensíveis, como alguém saberá o que vocês querem dizer? Seria a mesma coisa que falar ao vento. Há muitas línguas diferentes neste mundo e todas são excelentes para aqueles que as compreendem. Para mim, porém, não significam nada. Uma pessoa que me fale numa dessas línguas será um estranho para mim e eu também serei um estranho para ela. Já que vocês se encontram tão ansiosos para receber dons especiais do Espírito Santo,
peçam-lhe aqueles que serão de ajuda real para toda a igreja. Se alguém receber o dom de falar em línguas desconhecidas, deverá orar também pelo dom para interpretar essa língua, a fim de que possa depois explicar ao povo o que foi dito na língua desconhecida. Porque se eu orar numa língua que não compreendo, meu espírito estará orando, mas a minha mente não saberá o que estou dizendo. Bem, então o que devo fazer? Farei as duas coisas, orarei em línguas desconhecidas e também no idioma comum que todos compreendem. Cantarei em línguas desconhecidas e também no idioma comum. Pois, se vocês louvarem e agradecerem a Deus só em espírito, como podem aqueles que não compreendem vocês estar louvando a Deus junto com vocês? Como eles se unirão a vocês para dar graças quando não sabem o que vocês estão dizendo? Não há dúvida que vocês estarão dando graças primorosamente, porém as outras pessoas presentes não estarão sendo ajudadas. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que vocês todos. No entanto, no culto público eu prefiro falar 5 palavras que o povo possa compreender e ser auxiliado por elas, a falar 10.000 palavras falando em línguas no idioma desconhecido. Queridos irmãos, não sejam infantis na compreensão dessas coisas. Sejam crianças inocentes quando se trata de maquinar o mal, porém sejam adultos inteligentes na compreensão de assuntos dessa espécie, pois está escrito na lei: por meio de pessoas que falam em outras línguas, eu falarei a este povo. Falarei por meio de lábios de estrangeiros, mas mesmo assim o meu povo não me ouvirá, diz o Senhor. Assim, o falar em línguas não é um sinal para os que creem, mas sim um sinal para os descrentes. A profecia, por sua vez, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se uma pessoa ainda não é salva, ou alguém que não tem esses dons, vai à igreja e ouve todos vocês falando em outras línguas, não dirá que vocês estão loucos? Mas se todos vocês profetizarem anunciando a palavra de Deus, e entrar um descrente ou crente novo que não compreende essas coisas, e isso o convencerá de que ele é um pecador, e ele será julgado pelo ouvir. Enquanto ele ouve, seus pensamentos secretos serão postos a descoberto, e ele cairá de joelhos e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está no meio de vocês. Bem, meus irmãos, o que vamos dizer? Quando vocês se reúnem, alguém terá um salmo, outro ensinará, outro transmitirá alguma informação especial que Deus lhe deu, outro falará numa língua desconhecida, ou explicará o que está falando na língua desconhecida. Tudo deve ser feito para o crescimento espiritual da igreja. Se falarem em línguas desconhecidas, não mais do que 2 ou 3 devem falar. E é preciso que fale um de cada vez e que alguém esteja preparado para interpretar o que eles estão dizendo. Entretanto, se não estiver presente ninguém que possa interpretar, não devem falar em voz alta na igreja. Poderão falar silenciosamente para si mesmos e para Deus na língua desconhecida. 2 ou 3 podem profetizar, um de cada vez, se tiverem esse dom, enquanto todos os outros escutam e julgam cuidadosamente o que foi dito. Contudo, se enquanto alguém está profetizando, outro receber uma mensagem ou uma revelação do Senhor, então cale-se o primeiro e fique em silêncio. Dessa maneira podem falar todos quantos têm o dom de profecia, um depois do outro, e todos aprenderão e serão instruídos e encorajados. Lembre-se que uma pessoa que tem o dom de profecia para anunciar uma mensagem de Deus tem a capacidade de conter-se ou esperar a sua vez, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não devem tomar parte na discussão, porque elas devem permanecer em submissão, como diz a lei. Se tiverem alguma pergunta, façam aos maridos em casa, pois é inconveniente as mulheres expressarem suas opiniões nas reuniões da igreja. Vocês discordam? Vocês estão pensando que o conhecimento da vontade divina começa e termina com vocês? Vocês que diz ter o Espírito Santo devem ser o primeiro a perceber o que estou dizendo. É mandamento da parte do Senhor, do próprio Senhor. Mas se alguém ainda discordar, bem, deixaremos que ele permaneça na sua ignorância. Portanto, meus irmãos na fé, anseiem por ser profetas, a fim de que possam anunciar com clareza a mensagem de Deus.
e não proíbam o falar em línguas. Entretanto, façam questão de que tudo seja feito com decência e ordem. Paulo, então, fecha esse capítulo 14 falando justamente sobre a importância dos dons e principalmente o de profetizar, porque aquele que profetiza fala para a edificação de todos, mas também o falar em línguas como algo extremamente importante para a edificação, né, pessoal. Então, ele traz esse discernimento no capítulo 14 a respeito desses dons que são tão importantes para o corpo de Cristo, mas que ao mesmo tempo têm sido misturados e têm sido vivido, né, de forma errada dentro da igreja. Ele está falando para a igreja de Corinto, uma igreja que está sendo alertada sobre erros, sobre maneiras infantis de lidar com os dons espirituais e que eles precisam então acertar essa situação para que eles possam servir melhor o corpo de Cristo. Todas essas todos esses ensinos, esses alertas que o apóstolo Paulo traz à igreja de Corinto, foi servindo ao longo desses 2000 anos para a igreja de Cristo em toda a terra e continua sendo uma verdade espiritual para mim e para você como corpo de Cristo, como aqueles que devem buscar os dons espirituais, devem agir debaixo desses dons espirituais, porque assim o corpo de Cristo vai sendo edificado. Amém, meus queridos? Deus abençoe, gente. Ótimo domingo. Lembrando vocês que o estudo sobre isso está lá, das cartas de Paulo no canal. Vocês podem ir ali, dar uma olhada. Se quiser estudar junto, né, com a leitura, fazem muito bem. Se não, podem pegar num outro momento só as cartas de Paulo também e fazer, né, esse estudo de forma mais apurado, né, para vocês terem ainda mais conhecimento daquilo que Paulo está dizendo à igreja e que eu faço parte disso, porque eu também sou a igreja de Cristo na terra. Amém? Deus abençoe, aproveitem o domingo, passem tempo com a família, estejam com o Senhor na comunidade onde vocês congregam, estejam, né, em comunhão uns com os outros. Isso faz bem para a nossa vida espiritual, estar em comunhão uns com os outros. Deus abençoe, ótimo domingo, e amanhã, semana 50, nós vamos iniciar aí, continuando aqui dentro do livro de 1 Coríntios, tá bom? Deus abençoe, ótimo domingo para vocês em nome de Jesus.